Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Palavras do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 4, na segunda carta, para saudar você, a reunião da Igreja Batista Casa de Paz, aqui na Rua do Senado, 324, coração da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado a você que se inscreveu. Não se inscreveu ainda não? Então inscreva-se agora. E todos, vamos compartilhar o link. Aproveita, manda o link aí para todo mundo. Obrigado. Todos os dias eu encontro pessoas e dizem, olha, estou mandando o link para os meus parentes, para a minha família. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Se você gostar, deixe seu like também. Não esqueça, ao final, eu vou te lembrar de novo, tá bom? Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler do 28 ao 30 e do 39 ao 42. A palavra de Jesus diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram nele. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião. Em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto: Deus promete mandar Jesus para salvar a cidade e ele cumpre. O povo daquela cidade testemunhou e reconheceu: nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus estava ali, reconhecido pelo povo daquela cidade, a cidade dos samaritanos, chamada Sicar. E esse povo é testemunha para mim e para você, e para a cidade do Rio de Janeiro, que nesta semana comemorou 458 anos. Dia 1º de março, a nossa igreja, nossa cidade, onde nós moramos, onde nós vivemos, aqui no meio dos cariocas, que beleza! A cidade completou 458 anos. No dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro. Diz a história que quando os descobridores viraram e viram a Baía de Guanabara, acharam que era um rio, e aí deram o nome Rio de Janeiro. Então, até 1960 foi a capital do país. Então é uma cidade realmente considerada até hoje pelo mundo todo maravilhosa. Uma frase num dos maiores jornais do país diz exatamente isso: existem cidades bonitas, existem cidades lindas, mas há 458 anos, só uma é a cidade maravilhosa. Frase num dos grandes jornais do nosso país, nessa semana, no dia exatamente do aniversário da cidade. E como é bom, como é maravilhoso celebrar. Nosso parabéns aos cariocas pela linda e maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Mas a cidade do Rio de Janeiro, ela é maravilhosa, principalmente, a palavra do Senhor Jesus aqui diz isso, por causa da presença de Jesus nessa cidade. É verdade, não tem outro jeito. O povo da cidade daquele tempo, no tempo de Jesus, reconheceu isso. A cidade mudou, aquela cidade, quando Jesus chegou e foi reconhecido pelo povo daquela cidade como o Salvador do mundo. Lições que nós anotamos desse texto para a nossa cidade, para a nossa vida aqui neste tempo, e também para a sua cidade, você que mora aí em outra cidade, em outro país. Então aplique essa lição aí na sua cidade. Primeira lição: todas as cidades do mundo, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, estão no roteiro de visitas de Jesus. É verdade. Essa cidade, ela era uma cidade que estava fora do roteiro de visitas de muita gente.
Não porque ela não fosse importante, era uma cidade importante, mas era uma cidade discriminada. Era uma cidade que as pessoas cortavam, faziam volta para não passar por ela. Havia uma situação até de discriminação contra aquela cidade. E Jesus vem quebrar esse preconceito. Então, quando eu ouço que pessoas que falam em Jesus estão agindo de forma preconceituosa, eu fico dizendo, logo eu entendo, essa pessoa não é de Jesus, porque Jesus não teve preconceito com a cidade, que a maioria das cidades do mundo tinha muito preconceito. Jesus colocou no roteiro de visitas dele a cidade mais discriminada do mundo daquele tempo, a cidade de Sicar, que ficava na região dos samaritanos. Em Mateus 16:15, Jesus agora, no final do seu ministério, dá ordem para os seus discípulos e diz assim, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então, o Senhor Jesus, além de colocar no roteiro de viagens dele todas as cidades do mundo, assim, a minha cidade e a sua cidade, a cidade do Rio de Janeiro está no roteiro de viagens do Senhor Jesus. As cidades mesmo mais distantes, as cidades onde não tem tanta projeção no mundo, o Senhor Jesus coloca no roteiro de viagens dele, de visitas dele. Para quê? Para que essa cidade reconheça que ele é o Salvador. Como a cidade reconheceu? Nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Segunda lição que anotamos desse texto, o Senhor Jesus está esperando para fazer contato com uma pessoa da cidade, para que toda a cidade venha a Jesus, para que toda a cidade seja atraída para encontrar-se com Jesus. Jesus só precisou de uma pessoa da cidade, e essa pessoa foi uma mulher que também era discriminada na cidade, rejeitada. Havia um preconceito muito grande naquele tempo contra a mulher. Infelizmente, ainda hoje, algumas pessoas ainda têm preconceito. Muitas pessoas, infelizmente. Nós queremos combater isso aqui. A igreja, a Casa de Paz, combate esse preconceito aqui, nessa palavra, porque Jesus, ele desfaz todo o preconceito aqui contra as mulheres e contra as pessoas que são rejeitadas na cidade. E esta mulher é a missionária que Deus vai usar, sem rótulo, sem título de nenhuma igreja, porque aquela mulher não frequentava, não participava nem da vida de igreja nenhuma, mas Jesus a nomeia missionária para que ela volte à cidade e traga toda a cidade. No verso 30, 28 e 30, ela vai, deixa o seu cântaro, que é a sua vasilha de pegar água, volta à cidade e fala com todas as pessoas da cidade. Tudo que Jesus falou com ela. E as pessoas realmente acreditam na mulher e vão até lá e conferem que realmente Jesus está presente. Então, Jesus, ele está esperando encontrar com alguém aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou na sua cidade onde você está. Talvez eu ou você, que Jesus vai usar para que toda a cidade seja alcançada com a mensagem da salvação. E realmente aquela mulher foi instrumento do Senhor Jesus para que todos naquela cidade crescem em Jesus. Eu encontro, por exemplo, um homem que estava com uma legião de demônios e foi liberto por Jesus. E agora ele quer seguir a Jesus. Jesus disse, não, você não vai me seguir. Volta para as tuas terras, para os teus, para o meio dos teus parentes e conta para eles quão grandes coisas Deus te fez. O gadareno. Uma pessoa Jesus precisa para que toda a cidade seja alcançada. Uma pessoa, pode ser eu, pode ser você. O Senhor Jesus quer usar a mim e a você para que a cidade do Rio de Janeiro, onde nós moramos, ou aí onde você está, ele vai usar para que toda a cidade seja alcançada. Como esse gadareno, foram 10 cidades, Decápolis, 10 cidades. A cidade de Filipos tinha lá um carcereiro. E lá o apóstolo Paulo foi preso com Silas, seu companheiro, por causa do evangelho. E foi exatamente aquela pessoa alcançada, o carcereiro com a família, onde a igreja do Senhor começou na cidade de Filipos. Porque aquele carcereiro desesperado, depois do terremoto, que farei para me salvar? Paulo disse, estou aqui, não tem ninguém fugiu.
crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E o homem creu, a esposa dele creu, os filhos creram, ali começou a igreja, foram batizados. Uma pessoa Deus precisa para que toda a cidade seja alcançada. Em Cesareia, Deus alcançou um homem chamado Cornélio. Mandou Pedro à casa dele. Lá aquele homem foi, e a casa daquele homem foi onde começou toda a igreja. Um pequeno grupo começou ali, mas já não foi tão pequeno, porque quando Pedro chegou, a casa estava cheia de gente. E aquelas pessoas se encontraram com Jesus. E aqui na minha cidade? O Senhor está esperando encontrar comigo ou com você, para que nós sejamos servos ungidos e usados por Ele para alcançar alguém ou muitas pessoas nessa cidade. A Igreja Casa de Paz está aqui como uma igreja começando, um embrião no centro da cidade, para que através dessa igreja muitos nessa cidade sejam alcançados. E eu quero desafiar cada membro da Igreja Casa de Paz a se colocar no altar do Senhor, dizendo: Jesus, eis-me aqui. Me use para que a cidade do Rio de Janeiro seja alcançada com a mensagem do Evangelho. Terceira e última mensagem que anotamos desse texto: o Senhor Jesus Cristo dá prioridade ao cuidado com as pessoas da cidade. É verdade. Nós encontramos aqui nesse texto o momento em que Jesus estava esperando os discípulos que foram à cidade comprar comida, e Jesus ficou ali perto do poço, porque após a refeição iriam beber água. E os discípulos trazem a comida. E quando chegam para Jesus, dizem: Jesus, trouxemos a comida, vamos comer. E Jesus diz: espera aí um pouquinho, que eu tenho outra comida para comer. E aí os discípulos ficaram dizendo: quem trouxe comida para Jesus? Quem nesse fim de mundo podia trazer comida? Jesus não é conhecido aqui, Jesus não é samaritano, é até rejeitado aqui. Mas Jesus estava falando exatamente do ministério. Estava falando exatamente das pessoas que estavam sendo alcançadas. Então, as pessoas valem mais para Jesus do que as coisas. Jesus dá prioridade ao cuidado com as pessoas da cidade. Você aqui do Rio de Janeiro, saiba que Jesus dá prioridade para você. Ele adiou o momento de se alimentar, de tomar a refeição. Deixou a comida esfriar, porque ele estava cuidando de gente. As pessoas da cidade estavam chegando e ele queria cumprimentá-las, abraçá-las, abençoá-las. Esse é o meu Jesus, que quer abençoar a cidade do Rio de Janeiro, que quer abraçar a cidade do Rio de Janeiro, que dá prioridade para as crianças do Rio de Janeiro, que dá prioridade para os samaritanos, pessoas discriminadas aqui na cidade do Rio de Janeiro, que dá prioridade para aqueles que estão doentes, para os presos, dá prioridade para aqueles que são menos favorecidos e mais necessitados. Dá prioridade para uma mulher e para as mulheres, independente de classe social. Jesus dá prioridade para as pessoas da cidade e deixa até de comer para que essas pessoas sejam alcançadas. Vamos orar? Dizendo sim ao apelo dessa reunião. E o apelo dessa reunião é esse: o Senhor Jesus está esperando encontrar com uma pessoa da cidade, do Rio de Janeiro, onde você mora, para que, através de mim e de você, a cidade seja alcançada com a mensagem da salvação de Jesus. Deus e Pai, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Eis-me aqui. Se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui, Senhor. Quiser usar meu irmão, minha irmã, que está participando da reunião agora, ele também está dizendo, eis-me aqui. O Senhor usou a mulher samaritana para que toda a cidade de Sicar fosse alcançada. Usou o gadareno convertido, liberto, para alcançar 10 cidades. Usou tantos servos e servas. Usa também aqui no Rio de Janeiro, Pai. Servos e servas. Pedimos saúde para tantos enfermos nos hospitais ou em casa. Pedimos porta de emprego para meu irmão, minha irmã, o jovem, a jovem que está aguardando essa porta se abrir. Coloque esse jovem de frente, capacitado para exatamente assumir e ocupar aquela vaga e trabalhar com zelo e com responsabilidade. Peço também que o Senhor receba nossa gratidão. Queremos agradecer porque já recebemos as chaves
do novo templo do Senhor. Agora o templo próprio, o imóvel próprio, a casa definitiva do Senhor, casa de oração, templo ao Senhor físico, para que o seu povo venha adorar o Senhor. Aqui na Rua do Senado, 308, a sua bênção seja sobre esse lugar. Nós queremos consagrar esse prédio, esse salão, as salas, os banheiros, todos os cômodos ao Senhor. Queremos entregar essas chaves ao Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor resolveu todas as questões relacionadas à documentação e os donos já estão satisfeitos com todo o processo pronto, pagamento feito e as chaves estão em nossas mãos e nós queremos entregar essas chaves ao Senhor. Até a volta de Cristo, esse templo é consagrado somente para o louvor da sua glória, para o estudo da palavra, a pregação do evangelho, para a comunhão dos salvos, para a adoração ao Senhor na igreja do Senhor, no templo do Senhor. Pedimos que abençoe este templo, abençoe esta casa. E obrigado pelo tempo que passamos em outras casas, mas agora nós queremos te louvar e te agradecer. E pedir um avivamento do Espírito Santo, para que essa casa seja cheia de pessoas, para povoar os céus, para serem doutrinadas, para crescerem espiritualmente, na graça e no conhecimento de Jesus. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém e amém. Chegamos ao final da nossa reunião das promessas nesta semana, nesse novo mês do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, mas também teve aniversário. Parabéns para a cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa com Jesus. Parabéns também para o nosso Fabinho, filho da missionária Eneida, completou mais um ano, dia 28 de fevereiro, nessa semana. Parabéns, Fabinho, feliz aniversário. Parabéns para minha sobrinha, Laís. Oi, Laís, lá de Hortolândia, São Paulo. Parabéns, feliz aniversário também. Deus continue abençoando a sua vida. Um abraço para você, para minha irmã Joquebede, para minha mãe Maria da Paz, para a sua filha Estela Cristine, meu cunhado Livino, toda a família. Deus abençoe aí os aniversariantes, Fabinho também, Lúcia, Rebeca, Renata. Deus abençoe a vida de vocês e a família em nome de Jesus. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? Manda aí, escreve aí no comentário. Na próxima reunião faremos a festa. Não saia daí que tem uma bênção do Senhor para a sua vida, mais bênçãos. São bênçãos inesgotáveis. Então, abra seu coração e receba a bênção do Senhor, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a cidade, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos e sentimentos de todos os moradores dessa cidade. Em nome de Jesus. E todos digam amém e amém.